Lula criticou os pedidos por anistia aos presos do 8 de janeiro e afirmou que venceria uma nova eleição contra Bolsonaro caso seu adversário político reverta a inelegibilidade. Afinal de contas, ele também reverteu a dele, né? Vamos ver. Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes? Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição. Ou se vai ter punição. Quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade da mentira ganhar uma eleição nesse país. Eu não tenho... Mas é um salafrário, é um ordinário, né? É um salafrário. Falando do pessoal do 8 de janeiro, não acreditam que são inocentes? Ninguém ali teve devido processo legal, não, senhor. O senhor teve direito a recurso, perdeu. Outro recurso, perdeu. E foi por uma ironia, vamos chamar assim, ironia do destino, que o terceiro recurso, vamos dizer assim para simplificar as coisas, colou. Agora eles não têm direito a recurso. Para ninguém. Como é que a pessoa vai acreditar que ele... Ah, faça-me o favor. Que senhor salafrário, ordinário. Olha, eu vou me abster de falar agora. Segundo Lula, na lógica de Bolsonaro, é melhor criar escolas de CAC para pessoas aprenderem a atirar, obviamente, do que escolas para crianças estudarem. Olha o mentiroso, né? Ele pegou, ele acabou com todas as cívico-militares, etc. Vamos ouvir a mentira aí do filho do... Lula, o filho do Gepeto. Nós temos mais 2 anos de governo. E vocês aprenderam uma lição. Construir leva décadas. Destruir, basta um aloprado ganhar as eleições, que ele destrói em 4 anos o que a gente fez em 20 ou fez em 30. Sabe? Vocês sabem como é que é. A gente passa horas e horas, meses e meses construindo uma coisa. Entra um cara, num decreto ele destrói tudo. Porque fica melhor criar CAC para as pessoas aprenderem a atirar do que criar escola para as crianças aprenderem a estudar. Eu acho interessante porque eu não vi, né, nenhuma verba destinada à criação de centros, né, de atirador, mas enfim. Né, hoje pela manhã o Lula é do PT, então ele tem licença para mentir. Ele tem licença para mentir. Espera um pouquinho, Fred. Eu queria só dizer o seguinte, esse senhor aí, ó, esse energúmeno, e vou voltar a usar a expressão do finado Reinaldo Azevedo, esse apedeuto, esse imbecil, ele criou no primeiro dia de governo dele, agora desse terceiro mandato, um troço chamado PNDD, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, para processar quem mente sobre ações do governo. Essa é a desculpa, porque isso deslegitima, etc. Bom, então esta porcaria de PNDD deveria estar em vista aquele que mente sobre o governo, não sobre o partido, aquele que mente sobre o Estado, as políticas de Estado, de governos constitucionalmente eleitos. Então a AGU devia processar o Lula, mas aí ele tem licença para mentir, né? Eles querem calar as redes sociais, por exemplo, não que elas mintam, mas também tem mentira, tem verdade, porque a vida humana é assim, tem mentira e tem verdade. Lembra na campanha de 2022, que ele subiu num carro alegórico, um trio elétrico? Acho que foi lá, foi em Salvador, foi na Bahia, se não me falha a memória, mas o que ele falou assim, porque nesse país nós nunca tivemos um presidente da República que olhasse pela educação. Aí é ele mesmo falando que ele tá mentindo. Mentiroso. Aí falou, acabou Lulinha Paz e Amor ontem, mas não sabia nem que começou. Então quando ele falou que acabou Lulinha Paz e Amor, eu imaginei que é porque ele não pode tomar Viagra até o ano que vem por conta da cirurgia intracraniana. Que ele fez. Como que é? Trepanação, o nome da intervenção médica. É trepanação? Trepanação. E o ex-chefe da divisão de informática do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, Michael Pence, denunciou a atuação da USAID como ferramenta de influência política e a interferência da agência nas eleições em vários países, incluindo o Brasil. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist,
Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was USAID that spent tens of millions of dollars of American taxpayer money funding the push to get anti-misinformation bills passed in the parliament there, funding the legal advocates who pushed the censorship court there, the TSE, to crack down on Bolsonaro tweets and WhatsApp and Telegram messages. They built a censorship octopus in Brazil, and it was built entirely on USAID because USAID declared Bolsonaro a populist, Trump of the tropics, and then set up this operation to control the information ecosystem there. One of the USAID grantees even said on a public call that the purpose was to eliminate the international exchange of ideas between the Trump movement and the Bolsonaro movement. That's what USAID does. They kill domestic populism because it gets in the way of their foreign policy goals. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma nota oficial em que pede a investigação imediata da interferência da USAID no Brasil. Aspas. Essa interferência não se restringe ao debate público, mas afeta diretamente o equilíbrio democrático do país. E prossegue. A influência da USAID no Brasil ocorre por meio do financiamento de ONGs e veículos de mídia alinhados a uma agenda específica, como o Sleeping Giants Brasil e a Alma Preta, que promovem campanhas de censura e atacam veículos independentes. A agência de checagem Lupa, financiada para sustentar a narrativa oficial sobre os eventos do 8 de janeiro de 2023, e o Instituto Vero, de Felipe Neto, que recebeu $30 mil diretamente da Embaixada dos Estados Unidos, fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Muita gente também dizia, suspeitas que pairavam sobre uma interferência vindo de fora do Brasil no processo eleitoral e que era tratado como um tema conspiratório pelo Tribunal Superior Eleitoral, amparado nessas agências de checagem, uma delas acabou de ser citada, né? Isso tudo era uma conspiração, mas nós tínhamos essa percepção e muita gente tinha essa percepção, principalmente os que sofreram a censura, né? Perfis de influenciadores, jornalistas, políticos, sempre do mesmo espectro político, espectro da direita, principalmente aqueles que, quando a eleição de 2022 se afunilou, né, quando chegou a hora da eleição presidencial mesmo, são pessoas que não se alinharam ao consórcio que estava sendo montado para levar Lula da Silva ao poder. Essas pessoas que sofreram com tudo isso sempre observaram algum tipo de interferência. E aí, várias outras vão se somando num verdadeiro guarda-chuva que demonstra cada vez mais um certame eleitoral maculado. O Twitter Files, as declarações do Mark Zuckerberg, né, da Meta, do Facebook, Instagram, enfim, tudo isso vai se somando e vai ficando cada vez mais claro que a eleição de 2022 ela teve uma interferência pesada, e digo isso com base no que estamos reportando, e não é de hoje, ela teve uma influência pesada de fora do Brasil. Tem caminhos para investigar isso? É claro que tem, a Ana acabou de citar. É possível sim uma CPI, coletar assinaturas desde ontem, porque o Congresso já está funcionando. Né? Segunda-feira, ontem, o Congresso instalou seus trabalhos, restam algumas comissões, definir presidências, cargos, mas já há condições de recolher assinaturas. E essas comissões têm também condições de convocar pessoas para esclarecer esse tipo de tema, né? Ou convocar audiências públicas, enfim, vamos trabalhar, deputados e senadores, assunto está aí, né? Resta vontade agora de trabalhar. A grande verdade é que hoje o Lula não engana mais ninguém. Antigamente, no seu primeiro mandato, quando ele tinha o monopólio da informação, ou seja, quando a Rede Globo era sua emissora oficial, e naquele tempo nós não tínhamos as redes sociais como Instagram, Facebook, o YouTube era pouco explorado, não tinha Twitter. Naquele tempo ele tinha toda a informação nas suas mãos. E ele despejava rios de dinheiro para a emissora Rede Globo. E ali o pessoal da Rede Globo, juntamente com o governo, fazia as propagandas, dizia que o governo estava indo muito bem. Então, naquele tempo, ele tinha como manipular as informações. Por mais que fossem falsas, ele tinha como reverter e entregar para a população em massa uma verdade falsificada. Essa que é a verdade, né? Antigamente, você sabe, e nós... tudo se baseava pela televisão. Toda a informação que nós tínhamos era através do Jornal Nacional,
através de jornais que passavam no nosso cotidiano. Hoje em dia, as coisas mudaram. As redes sociais revolucionaram a nossa época e hoje nós não precisamos mais da informação do William Bonner, do Jornal Nacional, da Miriam Leitão. Não, nós não precisamos. Porque hoje está muito mais do que claro que eles fazem e eles tentam fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas. Ou seja, o governo federal e o Lula, lógico, na pessoa do governo federal, ele mente descaradamente, mas hoje nós temos as redes sociais e quando nós fazemos as comparações, puxamos vídeo nas redes sociais, nós vemos que ele está mentindo e está equivocado. O fato é que ele mentiu, né? Como você viu aí nesse vídeo, ele manipula e aí ele quer fazer, ele pensa que as pessoas acreditam nas narrativas dele, não acredita mais. Ele está em descrédito, cada dia mais a sua popularidade, já não tinha popularidade, essa aqui é a verdade, mas a cada dia que passa, ele vai perdendo a popularidade, o resto de popularidade que ele tem. As únicas pessoas que ainda segue, acompanha e não muda de lado são aqueles que sabem da corrupção, sabem que é mentira, mas fica lá, porque ganha alguma coisa desse governo. Mas a grande verdade é que a maioria do povo brasileiro não está mais com o governo Lula. Ele disse que se as eleições fossem hoje, ele não perderia para o Bolsonaro. É claro que perderia, com certeza. Eu tenho certeza, eu acredito, eu tenho certeza que se as eleições fossem hoje, ele não ganharia essas eleições. Digo isso com toda certeza. Você vai ver nessas próximas eleições que ele vai fazer de tudo. Ele vai despejar dinheiro. É aí que ele vai querer quebrar o Brasil mesmo, porque ele vai abrir os cofres públicos e vai despejar dinheiro nos estados e municípios para tentar se reeleger. Eu acredito que ele vai buscar essa reeleição. Não era, já tá um velho, já não tinha. Eu já disse já em alguns outros vídeos, era para ele deixar esse negócio de política, fazer as malas junto com o Janja e viajar para Cuba, Venezuela, tirar umas férias, morar e descansar a cabeça e aproveitar o resto de vida que ele tem. Eu já disse isso, mas como ele é teimoso, ele vai tentar disputar outra vez essa reeleição. E se não disputar, ele vai botar um poste. Provavelmente a pessoa, no meu ponto de vista, que ele vai colocar para suceder ele vai ser o Fernando Haddad. Outra criatura que não sabe nem que dia é hoje. Se é assim que eu posso dizer. O resultado está aí, o que ele está entregando para o Brasil. A jornalista disse que o Haddad não está conseguindo trazer os resultados que o governo queria. Claro, se o cara não é economista, como é que ele vai trazer algum resultado? Então tá aí, o povo brasileiro está vendo, né? Ninguém é inocente mais. Se o povo brasileiro, através daquelas caixinhas mágicas, né, colocar o Lula em uma segunda reeleição, eu vou dizer uma coisa, viu? Sinceramente, é triste e é lamentável. Mas como o Alexandre de Moraes não vai estar mais disputando, né, quem sabe? E essa interferência está mais do que claro. Eu já sabia desde o primeiro dia. Quando o Lula ganhou, eu disse, não tem condição um negócio desse. A gente já sabia dessas interferências, não sabemos a fundo, mas sabíamos que a interferência do Alexandre de Moraes foi tão clara, que não precisa nem de uma explicação para dizer que as eleições não foram legitimamente transparentes. Então os fatos e os vídeos estão aí, não podem esconder a verdade do povo. Eu espero o dia em que Alexandre de Moraes vai sair do Supremo Tribunal Federal, vai responder por tudo que ele está fazendo. Eu espero que esse dia chegue. Talvez o impeachment, talvez não sei o que pode acontecer. Vamos esperar, né? Agora, eu tenho certeza que não vai ter impeachment com o Alcolumbre agora, não vai pautar esse tema, mas vamos esperar, quem sabe, depois dessas próximas eleições do ano que vem, para ver se o Senado pelo menos muda. Porque se mudar o Senado, vir mais pessoas de direita como senadores, a chance é maior de pautar o impeachment. E o povo também tem que se mobilizar nas ruas, né, para que isso aconteça, tanto do Lula como o do Alexandre de Moraes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.